Boa noite, vamos iniciar mais uma live. Nessa noite vamos falar sobre família e diabetes. Dessa semana para cá, os meus seguidores aumentaram, teve um número bem grande de novos seguidores, então deixa eu me apresentar. Deixa eu abaixar o volume aqui. Deixa eu me apresentar para quem for rever essa live amanhã. Para quem for rever a live e não conhecer ainda o meu trabalho, meu nome é Elaine Rosa, eu sou psicóloga com pós-graduação em Educação em Diabetes e também diabéticas há 25 anos. E essa noite eu quero falar com vocês uma temática que é muito... entre as mídias, entre as redes sociais, eu nunca vejo sendo explorada pelo viés que eu vou estar falando nessa noite, pelo norte, que eu achei super interessante de falar sobre família e diabetes. Dentro da minha experiência de ser diabética e dentro da minha experiência também com os atendimentos que eu tenho de uma palavra que sempre eu percebo muito no que foi no meu caminhar e mediante os pacientes, educadores de educação que eu tive, que é sobre um caminho que ser diabético, às vezes, ele é muito solitário, porque as coisas são construídas à parte, né? A alimentação é à parte, porque às vezes não se tem muito, nem sempre tem essa integração familiar. E também por parte dos familiares, que sentem muito essa resistência por parte do seu ente querido, do seu parente, que ele, por ânsia, pelo desejo de querer ver bem, a pessoa, às vezes, pressiona muito, fica no pé de uma maneira que é incômodo para quem está sendo observado, com o que come, com o que bebe. Então, tem as duas partes. Mas, esse ano, a Instituto de Diabetes Federation, ele está entrando com essa temática, família e diabetes. Por quê? Porque as pesquisas, tudo que vem construindo, hoje nós temos a vantagem, né, de se ter muitas pesquisas que estão sendo levantadas, foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas, de como melhorar a adesão ao tratamento, de como integrar o diabético dentro de um plano de cuidados, onde faça parte da rotina dele e que possa discorrer dentro de uma proporção de qualidade de vida. E a família é extremamente importante dentro desse contexto, tá? Daqui a pouco eu dou uma paradinha aqui, quando eu for ler os comentários, daí eu respondo quem tiver alguma pergunta, você pode ir perguntando aí, e à medida que eu conseguir responder todas as perguntas, vou deixar um tempinho aqui no final para poder fazer isso, tá bom? Eu vou discorrendo a temática para eu conseguir dar uma reduzida até no tempo, que eu já falei para vocês, para as pessoas conseguirem rever a live, e amanhã eu conseguir também absorver um pouquinho dessas informações, esse conhecimento, para poder estar contribuindo com uma melhor adesão ao tratamento, aos cuidados, tá bom? Então, vamos lá. Quem é diabético, quem é familiar, né, de uma pessoa que tem diabetes, sabe bem que os cuidados do diabetes, eles tendem a ser mais leves, né, quando se tem o incentivo da família e dos amigos. Aqui é uma proporção mais para o próprio diabético responder isso, né? Por quê? Porque quando ele tem a ajuda da família e dos amigos, fica mais fácil, né, superar as fases de adaptação ao estilo de vida. Porque ele não é uma pessoa à parte que está precisando fazer mudanças e tudo ao redor dele continua da mesma maneira, né? Então, isso demanda bem menos estresse no controle, né? Porque a rotina, ela exige disciplina, atenção e muitos cuidados. E quando isso é feito de maneira isolada, de uma maneira solitária dentro da família, tende a ser o quê? Mais dificultoso, tende a ser mais penoso, porque eu sempre vou ter um parâmetro olhando para a pessoa que está do meu lado e fala, poxa, eu não queria estar fazendo isso, eu queria estar tendo essa liberdade, eu queria, né, aquilo que a gente sempre pensa, né? Porque já é bem pesado
quando você tem o diagnóstico, principalmente recente, porque não dá para você ter uma mudança somente, ainda que muitos pensam que os cuidados é baseado somente na medicalização, não é? Existe uma mudança no estilo de vida geral, né? E quando eu preciso ter essa mudança no meu estilo de vida e todas as pessoas que estão ao meu redor continuam no mesmo ritmo, torna-se mais difícil para mim. Vamos dar um exemplo, né? Uma coisa muito simples, né? Que é a maioria das famílias tem o hábito, a minha família tinha esse hábito, né? De quando vai fazer o café, adoça, né? Adoça todo o café. E quando eu me tornei diabética, a princípio, o primeiro impacto, né? Eu falei, não, deixa uma xícara separada para mim. Mas logo, né? A minha mãe, né? Como eu descobri o diagnóstico foi muito próximo do meu casamento, 2 semanas depois eu já estava casada, então já na minha casa já começamos esse ritmo já de fazer o café sem açúcar. Mas mesmo assim, na casa da minha mãe também eles impetraram isso. Então eu chegava na minha mãe, lá o café já era sem açúcar, com adoçante. Isso me facilitou. E muitos outros lugares que eu já fui passar férias em casas de parentes, não. Existia o quê? Sempre tinha aquele café lá, aquela xícara de café com açúcar. No começo, isso para mim foi muito ruim. Hoje já é uma coisa super tranquila, eu levo assim muito tranquilamente isso, apesar que é muito ruim, né? Quando todo mundo vai tomar o café, o seu café já está gelado. Então, ou seja, quando a gente fala de família, eu estou integrando assim, família num todo. Primo, tios. Se você se eu falar assim, ó, quem está assistindo aqui hoje que é diabético, vai ter um parente, uma pessoa que é diabética. Agora, se eu tiver, sempre quando eu estou dando uma palestra que eu faço essa pergunta, quem aqui é diabético? Principalmente quando eu estou falando sobre prevenção, se 20% levanta a mão. Agora, quando eu pergunto, quem aqui conhece, quem aqui tem um parente que tem diabetes? Praticamente 80% a 90% eles levantam a mão. Ou seja, se 80% a 90% levanta a mão, tem um grau de parentesco de tio, primo, sobrinho. Então, essa relação familiar, eu gostaria de deixar estendido a todos. Se você que está ouvindo, que tem um tio, ou você que é diabético também, você pode, né, propor isso quando você chegar na casa de alguém. Até o diabético fala assim, poxa, por que a gente não pode deixar todo o café sem açúcar hoje, né? Mas vai ser muito mais legal se a família fizer isso. Por quê? Porque isso você acaba se incluindo, né? Você acaba fazendo parte daquele processo. E mesmo porque açúcar não é benéfico para ninguém, né? E quando a gente vai adoçar, você adoça no seu copo, você também vai aprendendo os benefícios, até de tomar o café sem açúcar. E o que você pode fazer para poder integrar, para poder estar caminhando junto, para poder estar junto com a pessoa, com o diabético. Por quê? Porque essa coisa da falta da relação familiar, não é bem cooperação, da integração familiar no tratamento, é algo que foi caso de estudos, né? Teve um estudo nos Estados Unidos com 308 veteranos com diabetes, né? E apontou que todos que tiveram uma pessoa em sua vida que se inclinaram para apoiar o controle e sua condição, e olha só, que incrível esse estudo. E quando eles tinham palavra de motivação, reconhecimento, elogio pelos esforços em manter a rotina de cuidado com alimentação, medicação, atividade física e a automonitorização, eles perceberam que isso daí eram características fundamentais para quê? Para a autonomia e qualidade de vida do diabético. Ou seja, perceberam que quanto mais esses pacientes tinham, esses diabéticos tinham, esse apoio familiar, e não aí a gente fala mais que é uma parte psíquica mesmo, né? De motivacional, de reconhecimento, né? De reconhecimento pela disciplina, pelo que foi feito no dia, pela glicemia. Mesmo que a glicada baixasse muito pouco, eles eram reconhecidos pelo esforço. Esse paciente ele tinha muito mais autonomia e tinha muito mais meta de onde ele queria chegar, né? E esse estudo, ele apontou que quando os diabéticos tinham apoio
encorajamento positivo, eles tinham níveis de açúcar no sangue mais saudáveis. Ou seja, eles pegaram todas as pessoas e verificaram o estudo da vida dessas pessoas, como que eram, eles passavam por entrevista, como que era o controle, junto com a família, como era o apoio com os amigos. E, mediante tudo disso, eles fizeram um grupo e fizeram a análise e chegaram a essa definição. Que aquelas pessoas que tinham esse nível de motivação, de integração familiar no tratamentos, eles tinham os níveis de açúcar mais controlados. E aquelas pessoas que tinham a característica que as pessoas apontavam, que eles eram muito cobrados, que sempre eles caracterizavam como eles não se esforçavam, como eles não queriam mudar, que eles eram muito sozinhos, que na casa sempre tem doces, tal, e outras características, eles tinham a tendência de ter a glicemia descontrolada. Então, ou seja, aí a gente verifica que o quanto que a posição da família é muito importante. Porque eu não vou ficar, eu não tenho como, eu convivo hoje, hoje é eu e meu esposo, então nós temos uma integração de alimentação muito parecida. É lógico que eu não como a proporção por exemplo, de chocolate que ele come, mas assim, a gente tem uma relação assim, a nossa alimentação não tem nada de diferente. Tudo que eu coloco na mesa de comida, ele integrou isso junto comigo. E eu já recebi uma vez um direct de uma seguidora compartilhando comigo, e ela falou comigo, para mim é muito difícil, porque meu marido não gosta desse tipo de alimentação. Então, eu acabo aderindo àquilo que ele gosta de comer. Então, fica mais difícil, né? Porque eu preciso preparar duas alimentações diferentes, fica aquela coisa de ser solitário, comer, né? Parece que você está preparando alguma coisa, é um caminho que eu falo, isso que eu falo que é um caminho solitário. Então, tudo bem que você não precisa gostar 100%, né? A família nem é, mas eu posso, pelo menos, verificar as coisas que eu posso incluir. Eu não preciso ser resistente, porque às vezes tem uma concepção, mas eu não sou doente. A alimentação do diabético é a alimentação que todas as pessoas que preservam pela boa saúde deveria ter. Então, primeira coisa, se existe essa resistência por parte de familiares de pensar, mas eu não sou doente, não, nós temos uma deficiência na produção de insulina, né? É uma doença crônica, mas eu vou ser doente se eu não cuidar, que eu vou ter outras complicações crônicas. E aquela frase que eu falo, eu tenho uma doença crônica, mas eu não preciso ser doente. Porque com reeducação alimentar, atividade física, medicalização, eu vou ter uma glicemia controlada e ter qualidade de vida até superior de quem não é diabético. Então, acaba sendo um benefício para a família quando tem um diabético, porque ele acaba inteirando essa posição de olhar para a alimentação com mais cuidado, com mais critérios, com melhorar as suas escolhas alimentares. Então, isso é muito importante em coisas mínimas, sabe? Compartilhar o refrigerante diet, compartilhar o suco diet, compartilhar o chocolate, mas, e principalmente, as palavras de motivação, as palavras de incentivo, parabenizar pelo que está conquistando, pelo que está acontecendo. Eu sei o quanto que é difícil também para o familiar quando você quer inteirar, quer que a pessoa esteja bem e a pessoa ela vive numa situação de negação da doença, não aceita que você intervinha. É muito difícil quando é filho para pais, né? Que a gente quer muito que tome cuidado com a alimentação, mas aí a gente vocês podem tentar utilizar estratégias. Se você percebe que ficar chamando atenção, é algo que irrita o familiar, tenta ver uma estratégia de preparar um prato, mas você participa daquele prato junto. Olha, eu fiz uma receita. Não precisa falar que a receita é diet, que é menos carboidrato, mas a pessoa vai apurando e vai vendo o que ela gosta, porque às vezes tem uma resistência à alimentação de doente. E não é. Hoje eu almocei
na correria eu acabei não tirando foto do meu prato que eu ia compartilhar. Eu ainda pensei em falar assim, mas como que as pessoas podem achar que essa alimentação de doente, é uma alimentação ruim? Porque hoje eu fiz vagem invertida, eu amo muito aquela vagem, e um frango assado, e um pratão de salada de alface muito bem temperado, com arroz integral, e para mim estava assim uma comida deliciosa, maravilhosa. Porque tudo bem, pode falar, o seu paladar já acostumou, mas eu tive que criar esse hábito de me alimentar assim. E hoje é super tranquilo para mim. Então, eu posso dizer para você que na sua relação familiar também vai sendo assim. Se você tiver a disposição de fazer essa integração, de participar dessa mudança, de se integrar nisso, tá? Então, ó, se tem lá a rotina, refrigerante normal, refrigerante diet, tenta pelo menos de vez em quando fazer essa integração, né? Porque senão a gente tende, os parentes tendem a sempre fazer a cobrança, né, de algo, fazer sempre a cobrança para o diabético de cuidados, e o diabético sempre fala, você não passa, você não precisa fazer isso. Automaticamente, gente, quando a gente tem alguma coisa que a gente não quer ouvir, e a gente está ouvindo alguma pessoa nos chamar a atenção por algo que ela não está passando, a gente automaticamente já pensa isso. Agora, quando existe esse esforço, esse conjunto mútuo aí de participação, de cooperação da família, acaba se ficando mais flexível. E tem também essa aceitação por parte do diabético daquilo que o familiar tá falando para ele, para aquele momento. Um exemplo, como com as pessoas que a gente não gosta. Isso é realidade, né? Você vai na casa de alguém, e principalmente quem é DM1, quando você pega para comer um pedaço de bolo, você não é diabético? Então, você que não tem um parente que é diabético, que não conhece, o diabético ele não é proibido de comer açúcar. Se o diabético tiver com seus níveis glicêmicos normais, principalmente quem é dependente de insulina, faz a correção de insulina, vai lá, conta o carboidrato, viu que o bolo tem lá, deu 45 de carboidrato, ele toma 3 unidades de insulina, 15 minutos antes, ele vai estar preparado, ele pode comer aquele bolo. Porque quando você come doce, a insulina vai lá, faz esse metabolismo, tira do açúcar, leva para as células. A diferença do diabético, do DM1, é que ele não produz insulina. Mas se ele aplica insulina, ele pode comer o doce. O DM2, a mesma coisa. Se ele está com a monitorização, ele está com a glicemia normal, ele fez atividade física, ele também pode comer aquele pedaço de doce. É óbvio que o diabético, e quem não é diabético, o diabético, ele não pode, porque ele vai ter alteração glicêmica, comer um pudim inteiro. É óbvio que não vai ter insulina que vai conseguir metabolizar tanto açúcar, né? Mas quem não é diabético também, se você começa a comer, como você come um pudim inteiro, você sobrecarrega o seu pâncreas para produzir insulina e dar conta de metabolizar tudo aquilo e distribuir para as células. Então, ou seja, benefícios para quem pode comer açúcar em vontade não é para ninguém. Mas o diabético ainda tem essa barreira. Então, assim, é uma informação muito importante. Os familiares, né, as pessoas que são recém-diagnosticados, ainda tem muito, porque a primeira coisa que a gente entende quando é diabético, o diabético não pode comer doce. O diabético não pode comer nem exagerar. O diabético ele não pode exagerar no carboidrato. Carboidrato vira açúcar. Então, se eu vou numa festa, eu me panturro de coxinha, risoles, vai subir minha glicemia. Pode ser de uma maneira lenta que também vai subir minha glicemia. Então, não é a pessoa estar lá com um doce na mão, aí chega o tio, a tia, o primo, você tá comendo doce? Você não pode comer doce. Você vai comer doce? Diabético não pode comer doce. Aí conta aquela história. Então, isso é uma coisa que, esse tipo de coisa, é uma coisa que irrita o diabético. Eu até falo que eu vou gravar um vídeo, né? O que não dizer para o diabético. E até hoje, dependendo quando eu tô comendo um doce, quando eu tô tranquilo, eu ainda explico, tal. Quando eu não quero, eu falo assim, não, tranquilo, eu já apliquei insulina, né? E então, amigos e familiares, eles precisam aprender o quê? Dizer a coisa certa e na hora certa. Porque senão a intenção de ajudar acaba o quê? Irritando, tá? Criticando e pode acreditar, não vai ajudar.
tá? Então, falar a coisa certa, principalmente no momento certo. Porque dependendo da maneira, do dia, como vai ser dito, ele não vai chegar como uma ajuda, ele vai chegar como uma crítica. E crítica, eu falo assim, existe crítica construtiva. Existe mesmo, existe crítica dentro de um contexto, dentro de um momento, né? Tem momento que a sua crítica ela pode ser construtiva, mas se ela for no momento errado, ela não vai construir nada. Porque as pessoas falam assim, mas eu só faço crítica construtiva. Depende para quem vai receber essa crítica, né? Se é construtiva para ele naquele momento ou não. Porque eu tenho que saber olhar para a pessoa, ter conhecimento se aquele é o momento certo ou não, principalmente os parentes de primeiro grau que convivem, tá? Isso daí é muito importante. Saber, né, ver, porque, lógico, eu tô falando não para os pais que, mãe pâncreas, pai pâncreas, que são praticamente o pâncreas do filho que tem que tomar essas decisões até de cuidados. Eu tô falando mais uma questão aqui sobre as pessoas que já são adultas, jovens, adolescentes, que é muito difícil essa fase do controle, porque ele acaba se sentindo diferente do grupo, é muito diferente para quem já está na fase adulta, né? O adolescente ele vai sair com todos os jovens e a pessoa vai no McDonald's não vai precisar fazer a contagem de carboidrato, né? E ele precisa. Então, ele acaba se diferenciando do grupo, sendo que é uma idade onde ele quer ser integrado, ele quer fazer parte daquele grupo, ele quer ser igual ao colega. Então, é uma fase mais difícil. É uma fase mais difícil em geral. Imagina para quem não é diabético, né? Então, para quem tem essa concepção de que a crítica vai ajudar o tempo inteiro, ela não ajuda. E também, para quem é diabético, que acha que só recebe crítica, você precisa parar para pensar se você também não está numa fase de não aceitação do que está falando e não querer ouvir nada e vai ser prejudicial para você. Aí tem os dois lados, tá? A segunda dica que eu acho muito interessante deixar e compartilhar com vocês é o quê? Ser participante dos cuidados da alimentação, que eu já iniciei falando sobre isso. Participar, né? Participar daquela alimentação, né? Procurar integrar, procurar todos fazerem a mesma alimentação na mesa, não deixar totalmente tudo separado do que é a alimentação do diabético, se é o do seu pai, de sua mãe. Essa integração é muito importante, mesmo que ela não aconteça de 100% a todo momento, mas que sempre que se vocês conseguirem colocar essa prática dentro da integração familiar, é muito importante, tá ok? A terceira dica seria oferecer apoio e autonomia, né? Elogiando sempre elogiando os bons esforços. Principalmente se tratando de criança, de adolescentes, de novo diagnosticados. A glicemia se você começou um diagnóstico com glicemia 300, 400, a glicemia está dando 200, 220, a gente pode falar assim, olha, parabéns, estamos conseguindo, demos um passo hoje e a gente vai conseguir, parabéns pelo seu esforço, parabéns, sempre elogiando o esforço, tá? E a quarta seria, busque ajuda para conciliar as mudanças que são necessárias internas, tá? Até mesmo para poder lidar com a questão que é a questão da parte financeira também, porque é um ônus que pesa na família. A família que tem um recém-diagnosticado, depende de muitos lugares, se ela opta por uma medicação de mais qualidade, uma insulina, ela tem que bancar esse custo desse medicação, até você conseguir entrar num processo jurídico, outras coisas, então acaba tendo um ônus financeiro, que é pesado, junto com a demanda de cuidado, acaba ficando aquele espaço de tempo, um espaço de tempo muito penoso para a família. Então, buscar ajuda é muito importante. De um educador de diabetes, depende de como que está o nível de estresse do familiar, de um profissional psicólogo, da equipe, de uma associação de diabéticos, busque ajuda, né? Porque passar por uma mudança repentina
principalmente para pais que os filhos foram diagnosticados, é muito difícil, porque, para quem não sabe, quando uma criança é diagnosticada com DM1, os pais precisam, às vezes, acordar 3 vezes na noite para poder fazer o exame de ponta de dedo. Porque você imagina uma criança que vai ter uma hipoglicemia à noite. Então, é necessário um controle rígido. E a princípio, isso é muito desgastante para a família. Fora a sensação de querer que estivesse acontecendo comigo e não com meu filho. Essa coisa, nossa, poderia estar acontecendo comigo. Comigo acaba transferindo e gerando uma culpa, né? Por que aconteceu com meu filho e não comigo? Então, tem determinados momentos, tem determinadas situações que é muito bom a ajuda de um profissional para poder encarar que ninguém tem culpa. É uma situação hoje que acontece, a doença, a DM, principalmente uma doença autoimune. Eu gosto sempre de pensar que é a maneira que a minha vivência, que a minha existência, é assim que foi determinado para mim, né? É uma das dificuldades que eu, ultrapassando ela, extrairia coisas melhores para todo o restante da minha vida. E não tem como nós ficarmos nesse questionamento. Então, seja, às vezes a pessoa ela já tem um problema de saúde, acrescenta o diabetes, que é mais um problema de saúde. Gente, tantas variáveis, tanta coisa que envolve, são tantos diagnósticos de tantas maneiras diferentes, que a gente, e principalmente eu que trabalho com as redes sociais, que recebo sempre, né, algumas pessoas compartilhando comigo. Esses dias eu recebi um comentário de uma mãe falando que ela viu a filha colocando no Siri, né, no iPad, né? Siri, quando que o diabetes vai ter cura? Então, ou seja, uma criança de 9 anos que está com muita dificuldade de lidar com todas essas disciplinas, com todo esse cuidado, e perdeu muito peso, está todo naquele processo, parece que 2 meses de diagnóstico, e você percebe, assim, a exaustão realmente por parte da mãe para lidar com todo esse processo, para poder fazer. E aí, como que a gente vai fazer essa integração? É um apoio das pessoas que estão de fora. Se você é vizinho, conhece uma pessoa que está passando por isso, é apoio, né? É estar junto, é palavra de motivação, é palavra de incentivo, porque a gente fala assim, quando não é um problema meu. Realmente, eu não preciso pegar o problema das pessoas, mas eu posso fazer diferença na vida das pessoas. Posso fazer diferença na vida do meu tio, posso fazer diferença na vida do meu primo que tem diabetes. Se meu primo é um jovem, tem diabetes, e a gente vai numa festa, e eu posso auxiliá-lo, posso, né, procurar, sempre, olha, tem um refrigerante zero, eu não sei, você que tem uma pessoa, você pode pensar o que você pode ajudar, o que você pode auxiliar. Eu falo assim, isso quando você é parente de segundo grau. Agora, se você convive com um diabético, você é filho, seu pai é DM1 ou sua mãe é DM1, pense nisso, pense na integração, não como ele um sujeito fora que precisa fazer as mudanças. É óbvio que a disciplina sempre vai depender muito mais do diabético, né? Para fazer a monitorização, prática de atividade física, mas ainda assim tem a colaboração também, né? Você pode ser coparticipante de uma caminhada, né? Se seu pai, sua mãe não quer fazer caminhada, não gosta, seja coparticipante. Participe desse momento. Vamos fazer uma caminhada junto, né? Aí, tipo, não vamos exigir que ele vai fazer enquanto eu vou ficar em casa assistindo aquela série de Netflix que eu amo assistir, mas seja coparticipante, porque vai auxiliar, vai trazer aquele ponto de motivação. E outra característica também, sempre busque e trate a pessoa quem ela é. Elaine, eu sou Elaine. Eu tenho uma doença crônica, mas eu sou a Elaine. A Elaine não é a diabetes. Eu tenho uma paciente de 12 anos, que eu atendo ela, e é uma situação bem complexa, porque ela tem um tipo de diabetes que são 3% dos casos de diabetes, e que não controla, é altíssima. Ela sempre é internada com H1, e já faz 1 ano que está a equipe médica, tudo tentando
descobriu o que acontece, né? Um caso que já entrei em contato com uma outra pessoa também que compartilhou comigo que a DM dela também era assim. E ela compartilhou que ela sofria muito, que as pessoas sempre achavam, médicos, que ela comia, que ela exagerava. E eu atendo uma paciente dessa maneira. E sempre durante, não mais como processo de educação, mas como terapeuta mesmo. E eu acho muito importante nesse processo de terapia o quê? É integrar nas coisas que ela gosta. Porque a doença faz tão parte do contexto. Gente, diabetes tem um momento que se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver as pessoas que têm ao nosso redor, a gente passa a entrar e a doença acaba a ser o centro da nossa vida. Porque a todo momento eu preciso estar sempre trazendo a minha memória do que eu vou comer, do que eu vou fazer, tá medindo. Mas ela não pode ser eu, né? Então, ela não pode ser o centro. Não pode ter diferença, porque não tem nem necessidade de diferença de tratamento se os seus filhos são diabéticos, não tem necessário tratar o diabético diferente. Porque não precisa dessa relação de ser visto como o mais frágil. Coitado, eu acho uma palavra até pesada de se expor. Mas às vezes é os pais, às vezes a gente até quer tirar até toda a autonomia, né? O médico fala que os pais precisam fazer atividade física, os filhos, não, meu pai não aguenta andar. Então, se o médico fez essa orientação, que ele precisa fazer atividade física, e às vezes os pais, não, mas eu estou muito cansado. Os filhos sigam a orientação. Falou que é interessante fazer caminhada, então façam junto, sigam as orientações do médico. Porque às vezes também, como filho, a gente quer cuidar tanto que a gente acaba descuidando porque a gente não segue as orientações médicas. Então, assim, se o médico determinou que ele pode fazer exercício resistido, acompanhe nesse exercício resistido. Não precisa ser todos os dias, mas vez por outra. Elogie também os cuidados, o esforço, gerando sempre o quê? Em busca de quê? Gerando sempre no diabético autonomia. Autonomia para que ele gerencie esses cuidados. Autonomia para que ele faça as ações necessárias para o seu cuidado. Autonomia para que ele busque mais tarde qual a receita, qual a alimentação predileta, o que ele gosta, o que ele pode compartilhar. Porque gerando autonomia, gerando nele força para o cuidado, é que vai deixar a família mais tranquila, a família mais flexível. E como que eu gero essa força ao cuidado? Sempre trabalhando na aceitação. A aceitação, ela tem um princípio que eu preciso de ter saúde mental para poder aceitar o meu contexto que está externo. Se internamente eu não consigo aceitar aquilo, eu não consigo ter ações comportamentais para mudar o meu externo. Então, essa relação familiar, ela é muito importante. Para quê? Para essa aceitação minha, para que o meu comportamento externo reflita isso, né? A família sempre foi e sempre será, né? A parte preponderante para a aceitação da doença, tá? Sempre, sempre. Porque o diabético, ao sentir apoiado por sua família, que participa do tratamento, que encara a situação com certa tranquilidade, fará com que o diabético se sinta mais seguro, confiante em prosseguir em seu tratamento. É muito importante essa família, essa integração de família de primeiro grau. Mas também é muito importante, eu queria estender essa live para falar em questão de família, né, que é o suporte familiar, que é segundo grau, que é tio, sobrinho, primo, né, cunhada, cunhado, né, que possa também pensar no que é ser diabético, pensar no momento, pensar que você vai receber uma visita do seu parente que é diabético, né, e proporcionar bem-estar. Eu acho, você vai numa festa que você convida uma pessoa que é diabético, então você já reserva lá, né, as pessoas que tomam refrigerante, um refrigerante diet, um suco diet, porque isso é muito soa como acolhimento, né? A pessoa ela preparou aquilo para me receber. Então, porque quando nós chegamos numa festa, tem refrigerante diet? Não. Hoje não consumo mais refrigerante como antes. Mas para mim antes era algo que me deixava muito triste, muito chateada.
porque eu não abria mão, eu não tomava refrigerante normal. Então, hoje não. Tem refrigerante, não tem, se tiver, não tem mais tanto esse impacto. Mas foi algo que já mexeu muito comigo. E isso foi um processo que eu passei no decorrer desses 25 anos, que eu consigo entender qual é a minha posição interna, qual é a posição interna da pessoa, de compreensão. Então, eu discorro muito bem nisso. Mas o recém-diagnosticado ou a pessoa que convive com você não tem uma boa aceitação da doença, ela vai precisar de mais o quê? Mais acolhimento. Ela vai precisar de, principalmente, você prestar atenção, de falar as coisas certas no momento certo. Porque é muito ruim você ser visto como uma pessoa que sempre está apontado como você tem uma doença, né? Sempre como sendo diferente. E a gente sabe que a gente tem um processo de reeducação alimentar, que precisa ser ele seguido de maneira aí correta todos os dias para não alterar a glicemia. Mas eu não precisa soar, e não tem necessidade nenhuma de soar como uma coisa que quem tem que fazer, que a pessoa é doente. Nossa, ela faz isso porque ela é doente. Uma boa alimentação, as práticas, a disciplina que tem um diabético, ele é benefício para toda a família. Então, se nós pensarmos dessa maneira, se cada um que estiver aqui me ouvindo conhecer alguma pessoa, se estender dessa maneira, eu tenho certeza que essa relação familiar, ela vai ficar muito mais aconchegante, muito mais gostosa, muito mais prazerosa. Porque existe ainda, até por parte de quem é diabético, também a relação às vezes até da culpa, do trabalho que acaba dando, mediante uma hipoglicemia. Nossa, quantas vezes eu acordei assim, né? Porque às vezes você não tem um bom controle, você acaba tendo uma hipo severa, você vê os seus pais, seu esposo, assustado, e pode acreditar, depois dá um sentimento de culpa. Poxa, eu não queria ter visto minha família desse jeito. Não queria ter visto o meu esposo desse jeito. E ainda tem a questão que a hipoglicemia dá muita irritação, você acaba maltratando um familiar, uma pessoa que você gosta, porque é um momento que você fica realmente muito irritado numa crise de hipoglicemia. Aí eu também preciso ter a compreensão de saber pedir desculpa depois, e o familiar também de compreender aquele momento. Eu sempre falo com meus pacientes, não é porque eu sou diabético que eu, no momento de uma crise de hipoglicemia, que eu falo, que eu descarrego toda a minha raiva na pessoa, que depois vale um pedido de desculpa. Eu tenho até um post sobre isso. Né? Depois vale um pedido de desculpa. Ou até orientação mesmo, ó, por favor, me deixa mais quieto que eu tô aqui em estado de hipo. A gente conseguir sentir muito bem, o autoconhecimento, né, do seu corpo te faz sentir isso. Fala, ó, por favor, eu tô em estado de hipo. Isso ajuda nas relações familiares, não ter sempre aquela relação de conflito, ok? Então, eu acho que era sobre isso que eu queria falar era isso que eu queria falar com vocês. Família e diabetes. Uma combinação que precisa ser feita de interação no tratamento. E não como uma pessoa à parte, onde eu vou cobrar, onde eu vou sempre falar, e sempre utilizando palavras de motivação, incentivo, cuidados, e ser parte integrante do tratamento. Eu acredito que se você pegar pelo menos 2 coisas do que eu falei aqui hoje, colocar em prática na sua família, eu tenho certeza que você vai perceber de um tempo como que mudou essa integração ou até a motivação do seu familiar que tem diabetes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A Vanessa. O Max, parabéns, Elaine, pelo livro. Obrigado, Max. Hoje eu já comecei a anunciar aqui o meu livro. Verdade, faz o vídeo que vamos pulverizar. Eu não entendi que vídeo. Você viu?
Qual é o melhor alimento para diabético consumir entre os exercícios físicos? Minha mãe é diabética obesa, mas faz atividades de musculação e hidroginástica. Ela nunca sabe como se alimentar. Tá? A dieta, quando eu falo assim, é importante o diabético saber contagem de carboidratos, saber quanto que tem de carboidrato naquele alimento. Para quê? Para que ele já tenha talvez um plano, uma dieta que é prescrita por uma nutricionista, ele conhecer quais as substituições, que é esse o meu trabalho. Quando eu faço um processo de educação com o paciente, eu trabalho a índice glicêmico e contagem de carboidrato, mas eu não faço a dieta alimentar, a alimentação, almoço, jantar, porque isso é o papel da nutricionista. Por quê? A nutricionista é o profissional preparado que ela vai passar a alimentação segundo o quê? A necessidade física, se ganho de peso ou perda de peso, que é o caso da sua mãe. Se existe outras morbidades, por exemplo, pressão alta, se a pessoa tem pressão alta, se a pessoa não tem pressão alta, se ela tem colesterol, se ela não tem colesterol. Por isso que indicar alimentação é muito individual e precisa ser um profissional, tá? Então, eu não posso falar para você assim, olha, fala para ela comer isso, fala para ela não comer aquilo, por quê? Porque precisa ser indicado por um profissional. Se eu pudesse te deixar uma dica aqui, eu falasse assim, ó, o que ela pode comer antes? Sempre a comida natural, fruta, verduras, legumes, são mais apropriadas, que tem mais um baixo carboidrato. A fruta nem tanto, porque a fruta tem carboidrato. Mas aí como que ela vai ver essa relação? Antes de fazer a caminhada, faça a monitorização. Ela vai fazer a caminhada, vai olhar lá a monitorização. Ah, a glicemia dela tá 110. Poxa, dependendo da caminhada que ela vai fazer, a tendência ela pode ter uma hipoglicemia, tá? Então, se ela vai fazer isso, é bom ela comer um alimento com baixo índice de carboidrato. Mas eu posso falar para ela assim, ó, come uma banana. Não sabe como que a banana vai reagir na glicemia dela? Porque cada alimento reage diferente na glicemia. Por isso que quando ela tem um acompanhamento com uma nutricionista, a princípio, você consegue fazer esse raio-x de como aquele alimento impacta na sua glicemia. Aí verificou, passou, olha, a banana subiu muito, não deu certo a banana. Aí muda, tem outras questões, batata doce com fio de azeite, mas tudo isso precisa saber o quê? Se existem outras morbidades, então nunca não dá para falar o que ela realmente vai se alimentar. Então, para poder saber qual é esse alimento, a Ludo. É muito importante, se tiver possibilidade, passar por esse profissional nutricionista e aprender sobre contagem de carboidratos. Quanto que tem de carboidratos numa fruta, num alimento, para você entender a proporção, tá? Por exemplo, a contagem de carboidrato, eu já falei isso aqui bastante vezes. Se a pessoa gosta muito de comer arroz e farinha, né, farofa ela tem muito carboidrato, então vai impactar na glicemia, tá? Então, por isso, é muito importante. Ela falou assim, ela já passou várias vezes por hipoglicemia. Então, se for fazer caminhada, antes de fazer caminhada, precisa fazer a monitorização. Por exemplo, hoje eu fui para academia, a minha glicemia estava em 110. Não, perdão. Hoje eu fui para academia, a minha glicemia estava 139. Como eu já conheço muito bem o meu corpo, e eu ia fazer uma caminhada mesmo, eu não fiz tiro na esteira, porque além da atividade aeróbica, eu amo a endorfina, né? Eu gosto de correr, aquela coisa da endorfina. Mas eu não fiz tiro, por quê? Porque eu não tinha comido nada. Se eu fizesse tiro na esteira, eu sabia que eu poderia ter uma hipo. Então, o que eu fiz? Eu não corri. Outra também característica, você levou, estava 100, porque ela pode já levantar de manhã com a glicemia baixa e vai fazer atividade física, vai ter uma queda muito brusca. E sempre que possível for fazer atividade física, leva uma bala, tá? Leva uma bala. Porque tem dias que a glicemia, gente, eu não sei, é o corpo. Tem dia que eu passo muito tempo sem ter hipo. E tem época que tem dia que é uma coisa, eu como a mesma coisa dos outros dias, faço, mas é uma hipo. Começa a ter hipo uma atrás da outra. Já aconteceu isso comigo. Então, quando eu percebo isso, a bala já fica ali do meu lado. Ó, eu tô aqui conversando com vocês, ó. Tem uma bala aqui do meu lado. Por quê? Porque quando eu comecei a live, não deu tempo de eu jantar. E eu tô com a minha glicemia 129.
Mas como eu não uso o Libre, eu não sei se ela está 129 parando ou se ela está 129 descendo, porque o Libre é muito importante por isso. Então, eu deixo uma bala aqui. Se eu perceber que eu estou sentindo que o raciocínio está ficando meio lento, que eu estou cansada, eu já peço para vocês, abro a bala aqui e chupo ela, que é uma bala para mim, é muito rápido, né? Eu sei que essa bala aqui, uma só, já sobe muito rápido minha glicemia, tá bom? Então, é muito importante fazer a monitorização para poder evitar essas hipos. Se ela tiver com 100, aí verificar se a banana não tem impacto nela, um alimento abaixo de 100 já precisa corrigir, até abaixo de 70 já precisa corrigir que ela já está em hipo. Conseguiu compreender a pessoa que eu perguntei o melhor alimento e que compartilhou que ela já passou por glicemia? Mas o não diabético é muito desinformado. Temos que esclarecer e não ficar irritado. Realmente, Henrique, o não diabético é muito desinformado. É que assim, às vezes tem pessoas que você explica, ela até dá atenção, né? Mas às vezes a pessoa ela quer te dar aula, né? Que realmente você não pode. Você não pode. E depende muito do dia também, né? Mas é muito bom a gente informar mesmo, falar o que é o DM1, o que é o outro, porque assim vai aumentando o fator de conhecimento das pessoas, né? Para poder lidar com o diabético, né? Eu sempre falo que poderia ser comigo, não come a docinha de 5 anos, me dói. Minha filha me pergunta, mamãe, quando vai acabar? É difícil. Para os pais eu sei o quanto que é difícil, Vanessa, mas isso que eu falo que é um fator muito importante de trabalhar com ela, o fortalecimento mental, né? De que não existe uma diferença dela para com os outros. Existe uma existência, um modo de ver, de cuidar da vida, de levar a vida, que deveria ser para todos que é diabético em questão da dieta, da alimentação, em questão das aplicações, da monitorização, é sempre focar no futuro dela, onde ela quer chegar. É necessário nós passarmos por isso para chegar no futuro. E é muito importante também, Vanessa, participar de uma associação, né? Pessoas que é diabético, da idade dela, para ter aquela coisa do pertencimento do grupo, né? Ela vê que outras crianças da mesma idade também passam por aqui. Se para mim foi muito importante, quando eu fui participar da DJ, que eu cheguei lá, que eu achava que eu era a única no mundo, que eu vi várias pessoas da mesma idade comigo compartilhando aquele momento, foi uma coisa que me fortaleceu muito. E para a criança também é muito importante. Se você estiver próximo, uma associação, alguma coisa que tenha assim, que conviva com outras crianças, grupo é muito importante. Ver também o site de crianças, né? Acho que é o Mãe Pâncreas, a filha dela, não sei se vocês conhecem o site da Mãe Pâncreas, tem a filha dela que é diabética, que ela compartilha muito as situações da filha. A criança vendo isso, ela se sente mais preparada, né? Ela também quer fazer, porque ela pode ter uma motivação. O Davi, docinho diet também, mostra ele aplicando insulina, fazendo, então, mostrar essas páginas para ela, essa interação das redes sociais também pode ajudar bastante. Deixa eu ver aqui, Cândida, Angélica, boa noite, Angélica. Rita de Cássia, sou diabética. Bem-vindo, Rita. A maioria que está aqui, acredito também ser diabético, né? Quem que está aqui comigo na live hoje que é diabético ou que é parente de diabético? Compartilha comigo aí nos comentários. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar o tablet aqui. Sim, a coisa está compartilhando que quando a diabetes está baixa, 60, a visão fica escurecida e toma um todinho. Sim, diabetes baixa também deixa a visão embaçada. A Tina tem um neto. Sou filha e neta de diabéticos. A Lucimeire, eu sou pré. A Tina, 5 aninhos. Tenho filho de a Tina Magalhães. A Tina tem um neto de 5 aninhos. Tem um filho diabético, ele tem 5 anos. A Edi. É muito... Eu já tive em grupo familiares sempre quando eu participo com um grupo familiares de mães,
É um dos momentos que a emoção, né, já em muitos encontros, eu já até me emocionei com essa posição da mãe, né, de querer estar no lugar do filho, né, não querer que o filho passe por aquilo. E sempre vai ser essa condição, esse pensamento, ele sempre vai permear. Mas essa aceitação que é uma condição que não temos como mudar, que lógico que não foi premeditado, não hipótese alguma, e que sempre, 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 sempre você está fazendo o melhor, ajuda muito a sair desse processo, porque às vezes ele se torna penoso, né? Então, ser mãe de uma mãe pâncreas, pai pâncreas, não é uma situação confortável e fácil. Eu vejo tão quanto mais difícil do que o próprio diabético, né? Às vezes até mais difícil do que o próprio diabético na dinâmica. Mas é também um processo também de grande aprendizado para toda a família, é um processo de muito crescimento para toda a família. Então, essa integração na alimentação, ela precisa acontecer de maneira geral. E toda a família, ela acaba sendo beneficiada, né? O emocional pode alterar o diabetes? Sim. Os hormônios do estresse são contrarreguladores, pode alterar sim. A Lucimeire tem um sobrinho que é diabético. Então, tem bastante pessoas aqui hoje que convivem, que são pessoas que têm parentes que são diabéticos. Então, eu acredito que acredito que pode cooperar muito com vocês essa coisa da integração, do papel da família, de estar junto, de participar do Doce Diet, de ser integrante ali, para quem tem filhos pequenos, de comer o doce, ai, que tá uma delícia, a gelatina, mesmo se você adora aquela gelatina doce, 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 experimenta aquela gelatina diet, experimenta aquele doce, mas seja co-participante, esteja junto ali, né? Os irmãos, quando tem um diabético que os irmãos não isso daí ajuda muito. Como sabemos se nosso parente diabético está em hipoglicemia? Somente a hipoglicemia dá para ver pelo exame de ponta de dedo, tá? Automonitorização. Só pela automonitorização que vai ter como verificar. Tem os sintomas, né? De suor, taquicardia, a pele fica pálida, mas também pode ocorrer numa hiperglicemia. Então, para confirmar uma hipoglicemia com o exame de ponta de dedo, abaixo de 70 é um estado que está entrando no estado hipoglicêmico. A minha... de 67 cai para 52. Nossa, é hipo. A criança, principalmente em fase de lua de mel, tem muita hipoglicemia. A Sagrame ultimamente está em 465. 465, a hiperglicemia bem alta, precisamos corrigir isso daí, hein? A Lucimeire queria ter tido esses conhecimentos sobre a diabetes, pois teria me ajudado muito meu pai e minha irmã. Poxa, Lu, mesmo que as coisas já passaram, já ocorreram, né? Tem tanta coisa, tem tantas pessoas que estão ao seu redor, né? Afinal, são milhões de diabéticos, né? E ainda nesse ritmo que a gente está aí de vida, de alimentação, acredito que você ainda tem muitas pessoas que pode ajudar e pode cooperar, né? A Tina, foi difícil, mas estamos mais calmos. O tempo, é só o tempo mesmo que vai ajustando, quando nós estamos abertos para poder olhar para a situação de uma maneira diferente. Aí o tempo, com o tempo, eu falo assim, o tempo vai assimilando as informações, vai aceitando, a família, quando ela vai integrando também, ela vai percebendo os benefícios de uma boa alimentação e vai criando uma dinâmica de interação muito gostosa, né? De todo isso. Quando a gente foca em olhar para as coisas positivas e não olhar somente para as coisas negativas. A Tina compartilhando que o neto já teve 38 pela manhã, hipoglicemia bem baixa, né? Existe muita desinformação, sim, realmente existe muita desinformação. A Grace, a ansiedade me atrapalha demais. Então, a ansiedade é um mal do século XXI. Por isso que eu falo, trabalho mental, autoconhecimento, para eu poder saber o que eu preciso melhorar no meu fator interno para me ajudar no externo. Então, a gente precisa ter muito essa noção. Se você tem uma noção que a ansiedade te atrapalha,
Então, é bom pensar de como eu posso melhorar essa ansiedade para que ela não possa influenciar no meu externo. Felipe Gomes perguntou o que é o Libre. Libre é um sensor, um monitoramento, um sensor de automonitoramento contínuo, onde o sensor ele fica anexo, né, na parte do corpo, e você vai lá e passa, e ele faz a leitura de como que está a sua glicemia. Ou seja, as reduções dos exames de ponta de dedo diminuem muito. Se você colocar na internet o Libre, você vai perceber, vai ver lá que já tem bastante coisa sobre o Libre, tá? O Libre, acho que é da Abbott, a única drogaria em São Paulo que trabalha no Brasil que trabalha com Libre é a drogaria Onofre. Então, ele é um tratamento de ponta, tecnologia excelente, mas que ainda tem um custo, eu considero caro. 14 dias, 299, que dura as medições do sensor. Mas maiores detalhes, acho que só você colocar lá na internet o Libre, motorização contínua Libre, que já vai te passar maiores detalhes, ok? Deixa eu ver. Estou anos sem atividade física regular. Atividade física é muito importante para o controle do diabetes, muito. Você pode diminuir a medicalização, ter mais flexibilidade na alimentação, qualidade de vida, evitar a pressão arterial. A atividade física só tem benefícios, só tem benefícios. Para quem não é diabético e para quem é diabético, eu acredito que para quem não é diabético não deveria ser uma escolha. Para que deveria fazer parte do cotidiano. Para quem é diabético, eu falo que é uma obrigação, realmente, para poder manter um bom controle. Minha mãe, Dorinha, está agradecendo por essa live. Obrigada. Fala para ela que eu que agradeço pela presença dela aqui, pela confiança de vocês em disponibilizar o tempo aí para poder estar me ajudando a discorrer sobre essa temática. Um abraço para você, dona Dorinha. E vamos olhar essa aí, diminuir essas hipoglicemias, dona Dorinha. Quando for fazer a caminhada, dá uma olhadinha. Se tiver baixa, consome uma banana, voltou da atividade física, faz a monitorização novamente para ver se a glicemia está controlada, tá? Isso daí, se você fazer atividade física 3 vezes por semana, 2, 3 fitas, medindo em horários diferentes, é importante. Mas para quem faz atividade física e tem hipoglicemia, é muito importante a automonitorização. A Lu, agradeço por essas lives, está sendo maravilhosas. Eu que agradeço sempre pelo carinho que vocês têm me acolhido acho que vai completar aqui, acho que uns 9 meses de live, sempre a presença. A Lu é sempre uma pessoa que está muito presente e isso me motiva, me incentiva muito, porque eu percebo que meu trabalho está contribuindo. E é lógico que eu não conseguiria, até em questão... Eu sei que tem um peso financeiro, tem muito isso para uma pessoa que precisa fazer terapia, precisa fazer um processo de educação, mas eu acredito que todo esse tempo despendendo aqui das lives, de alguma maneira eu consegui contribuir, né, socialmente com o meu trabalho. A Ione, existe uma técnica de como se livrar do açúcar sem sofrimento permanente? Pois já tentei várias vezes e volto ao uso do açúcar. A técnica que tem é mudança de hábito. Mudança de hábito, você precisa persistir, até que o hábito, ele substitua um comportamento, uma ação anterior. Que nem eu não tomar café sem açúcar. Hoje eu tomo café sem açúcar tranquilamente. Porque tem uma vez que eu vi um inglês, né, o marido de uma amiga minha, tomando café sem açúcar. Eu falei, nossa, você toma café sem açúcar? Eu falei assim, é hábito. E aquilo marcou. Aí minha amiga falou assim, os ingleses normalmente não consomem café sem açúcar, é hábito. E eu falei assim, poxa, se ele não consome café sem açúcar, tem isso, eu posso adquirir esse hábito. Então, hoje, se eu tenho aqui, às vezes eu me dá vontade, eu tomo um café com xilitol, mas se não açúcar xilitol, eu uso café tranquilamente sem açúcar. Mas demorou muito tempo para adquirir esse hábito. Eu falo do café porque foi um dos hábitos que mais demorou eu me acostumar a entrar na minha rotina. Então, hoje, as pesquisas falam que a mudança de hábito era 21 dias, agora falam que no mínimo 61 dias consecutivos você fazendo aquela mudança, para poder dar um passo realmente para alterar aquele hábito. Persistência, tá?
Heitor toma achocolatado diet e café com adoçante. Sim, o achocolatado diet também tem um pouquinho, né, de carboidrato, fazendo a correção, e o adoçante não tem nenhum índice glicêmico, nada que vai alterar a glicemia. Bom, pessoal, 9 horas, o Instagram vai me derrubar. Deixa eu estar encerrando. Deixa eu estar encerrando a live dessa noite. Agradeço vocês, a presença de todos vocês mais uma vez. E na próxima segunda-feira nós nos vemos aqui e será um prazer estar com vocês.